A paz e a graça do nosso Jesus querido seja na vida de todos. Hoje o nosso estudo está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 33. Eu tenho como título: Quem é o mais importante? Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Então nós temos aqui uma cena, né? Eles viajavam de um lugar para o outro. Enquanto caminhavam, surgiu um assunto entre os discípulos, não perto de Jesus. E o assunto é: quem é o maior? Quem é o mais importante? Talvez um falasse para o outro: é Pedro. Não, é João. Não, sou eu. Quem é o mais importante? E Jesus pergunta para eles, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente já sabe que está fazendo errado, né? E Jesus pergunta para eles e eles não respondem, porque sabiam que estava fazendo algum comentário, alguma coisa que não ia agradar a Deus, que não era o certo, né? Que não condizia com quem vinha sendo discipulados. E Jesus fala com eles, dando um exemplo. Olha, né? Vocês não me disseram não, mas eu sei o que vocês estavam conversando. E eu quero explicar aqui, dar uma regrinha para vocês. Quem quiser ser o maior, talvez eles atentaram os seus ouvidos. Nossa, como vão aprender aqui? Quem vai ser o maior? Como será? Aí Jesus responde para eles assim: o que quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que serve mais os outros. Seja aquele que fique por último. Seja o último e seja aquele que sirva a todos. É a matemática de Deus. Ela é oposta às coisas do mundo. Não dá para se comparar, né? A nossa matemática 2 e 2 são 4. A palavra de Deus diz que é dando, quer dizer, tirando, que se recebe. É doando que se acrescenta. E aqui está falando: quem quiser ser o maior, seja o último, seja o que mais serve. Não tem nada a ver com os ensinamentos do mundo, né? Aí talvez eles agora se acalmaram e pensaram melhor, ficar por último, ser aquele que mais serve. Talvez agora não tenha tanto interesse em ser o maior. E segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Nós podemos ter duas questões aqui. Jesus estava falando mesmo de crianças órfãs, de crianças que são puras, que não conseguem ter sentimentos como de adulto, sentimento de rancor, de ódio. E ele diz: quem recebe uma criança, quer dizer, já era uma lei entre os judeus o cuidado entre as crianças,
os idosos, as viúvas, né? Já era assim uma lei, algo assim muito respeitado. E Jesus está dizendo, olha, quem recebe uma criança, quem ajuda uma criança, né? Vamos colocar mais. Quem ajuda uma pessoa necessitada está fazendo para Jesus, está recebendo Jesus. E quem recebe Jesus, recebe também o Pai, recebe também o Espírito Santo, que são um, né? São 3 pessoas, mas ao mesmo tempo é um só no amor, um só no mesmo raciocínio, um só no mesmo pensamento, né? E depois ele diz assim, olha, quem é contra nós, quem não é contra nós, é por nós. João disse, mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu, não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Olha, aqui nós temos o apóstolo João, já era raridade, né? Geralmente a gente vê Pedro falando. Mas ele fala sobre algum assunto que traz a religiosidade. Por quê? Porque os judeus, algumas seitas, os fariseus, saduceus, eram pessoas assim, muito separados. Nós somos o tal, nós é que temos Deus, a lei é vinda através da nossa boca. Então, eles já tinham alguns preceitos e alguns conceitos. Então, João vê alguém expulsando o demônio pelo nome de Jesus e fala com Jesus, olha, nós proibimos eles, sabe por quê? Eles não eram do nosso grupo. Nós, cristãos, temos que ter muito cuidado de julgar outras pessoas, dizendo que elas não são de Deus, dizendo que elas não são de Jesus. Eu estou trazendo para o nosso dia hoje. É claro que existem alguns preceitos que nós temos que observar daquele que diz que é de Jesus. Por quê? Por quê, Rosilene? Porque tem muitas seitas mesmo. Porque tem muitos enganadores mesmo. Porque tem muitos falsos profetas mesmo. Então, nós temos sim que tomar muito cuidado com ensinamentos dos outros. Nós temos que ter uma fonte confiável de ensinamento e ficar com ela. Tem muita gente se desviando por caminhos loucos, caminhos de morte, porque estão dando ouvidos ao que parece ser um caminho certo, um caminho bom, né? Mas crer em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Sim. Então tem uma linha doutrinária, né, de quem adora e acredita na Trindade? Sim. E podemos dar mais atenção. Tem uns que não. Agora, mesmo assim, hoje ainda precisamos prestar atenção. Mas, enfim, Jesus estava dizendo aqui que alguém estava crendo nele. Talvez fosse aqueles discípulos que não eram tão próximos, que já vinha seguindo Jesus, observando seus ensinamentos, observando como Jesus fazia a obra de Deus, mas Jesus o reconheceu. E ele falou, olha, quem não é contra nós, é por nós. Ele quis dizer, se a pessoa, ela tem uma maneira diferente, mas ela não é do meu grupo, mas ela está fazendo a obra de Deus,
ela está levando as pessoas para o caminho certo, agora trazendo para nós, né? É por nós, não é contra mim, não. Né? Nem todos têm o mesmo tempero, não. Uns acreditam que precisam ter as vestes das mulheres compridas, que uma vaidade externa. Não tenho nada contra, desde que por dentro todos os preceitos sejam bíblicos, de amor, de fé. Então está todo somando a nós e temos que ter cuidado. E hoje o nosso cuidado contra falsos profetas e o nosso cuidado de ficar julgando pessoas que é por nós. E nós ficamos julgando porque talvez alguma coisa é diferente. E nós é que somos o certo. Não, tem muitas pessoas sérias, crendo no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, fazendo a obra de evangelização como regra de fé. A Bíblia Sagrada, né? Esse é por nós, é como nós estamos com Jesus. E aí Jesus vem falar agora sobre o perigo do pecado. Perigo. Tem uma placa amarela escrita, perigo. Jesus continuou: quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de eles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada no pescoço. Veja aqui que agora Jesus não está falando de criança mais. Aqui é bem claro, pequenino, quer dizer, aqueles que estão chegando para Jesus agora, que nasceram de novo agora, né? Que estão começando a sua caminhada. A Bíblia chama ele de pequenino, a Bíblia chama ele de como um neném, um bebê, que precisa ser cuidado, alimentado, que ele depende 100% de pessoas maduras e responsáveis, com responsabilidade. Porque está falando aqui, olha, se os maduros fizerem pecar, fizerem cair, fizerem sair da minha presença, os pequeninos, aqueles que estão novatos na fé, é preferível que colocasse uma pedra com uma corda e lançasse na água e morresse afogado. Olha a seriedade do que Jesus está falando. Se uma das suas mãos faz com que você peque, agora Jesus já está querendo dizer que para os maduros, né? Principalmente, é claro, né? Para os maduros, como lidar com o pecado? Já poderia ter um outro título aqui. Como lidar com o pecado? Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora. Pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Jesus aqui está querendo dizer sobre o que fazer com aquilo que me faz pecar. É claro que não é literalmente cortar a mão, cortar o braço, cortar a perna que me faz pecar. É cortar aquilo que me leva a pecar. Vamos dar exemplo. A pessoa veio para Jesus e ela tinha problema com bebidas. Aquele bar, aquela rua, ela deve evitar ela, corta fora. Um exemplo ótimo, que está fazendo uma destruição, vou falar outra palavra, na vida de casais, de famílias. Facebook, internet, Instagram, WhatsApp. Adultério, fornicação. Corta fora! Bloqueia a conta do Facebook, bloqueia a conta do Instagram, bloqueia as pessoas, bloqueia. É preferível agradar e obedecer a Deus do que a homens. Bloqueia tudo o que nos faz pecar, arranca fora.
E Jesus dá uma pinceladinha aqui do que é o inferno. Muito sério isso. Ali os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Isso é o inferno. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem e o fogo nunca se apaga. Se um de seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que ter os dois e ser jogado no inferno. Ali os fala de novo sobre os vermes, pois todas as pessoas serão purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. Era costume, ao sacrificar ao Senhor algum animal, jogava sal em cima, fazer a diferença. Além de cortar o pecado fora, a Bíblia fala no último versículo que nós devemos ter sabor, nós devemos ter o que oferecer, nós devemos ter que ter paladar. Uma coisa sem paladar é terrível de ser saboreada. E ele fala que, olha, o sal, se ele perder o sabor, para nada serve, ele é jogado e pisado. Nós, para a gente servir, nós devemos ser como sal, nós devemos trazer sabor, nós devemos trazer cura, nós devemos tirar o pecado diante dos nossos olhos, do nosso ouvido, da nossa boca. Nós precisamos de mudança. Nós precisamos de mudança. Fica essa palavra para a nossa meditação.